Oi, meus amores, boa tarde. Estamos aqui nesse horário nobre após o almoço para trazer aqui o 7º dia do nosso devocional Abraçada pela Presença. Hoje nós concluímos a nossa primeira jornada, que é o encontro com a presença. Nós já recalculamos a rota, já identificamos o nosso desafio, já observamos que o essencial ele é invisível aos olhos, já começamos a entender e discernir com mais precisão. Já pensamos como nós podemos ser árvores profundas com raízes muito mais profundas. E ontem nós trabalhamos a ideia do arrependimento. É aquele caminho de volta ao jardim. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre que jejum agrada a Deus. Boa tarde para você que está aqui comigo e eu quero que você já pegue esse aviãozinho e mande para aquela pessoa que também precisa entender um pouquinho mais sobre como suas ações podem agradar o Senhor. O jejum que agrada a Deus. Estamos quase terminando a reta final dessa jornada. Hoje eu quero propor que você faça uma revisão da sua vida, não da vida do outro, mas da sua vida. É preciso fazer um julgamento sobre si mesmo. Gosto muito do texto de Isaías 58, em que Deus fala sobre o jejum que o agrada. Muitas vezes, vamos para a presença de Deus em um tempo de jejum e oração, mas vamos cheios de pedidos e súplicas pelas nossas próprias necessidades. Pelas nossas próprias necessidades, pelos nossos próprios interesses. Às vezes, maltratamos o nosso próximo e fazemos nossas obras como nós achamos que devemos fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse não é o jejum que agrada a Deus. Boa tarde, Carol. Quando separamos um tempo para jejuar, temos que lembrar que existe uma atitude correta que temos que ter. Seja ela moral, espiritual, emocional e nas ações diante de Deus. Não é só sobre deixar de comer alguma comida ou fazer um sacrifício grande. Isso também é jejum. Colocar a sua carne e seu corpo em disciplina, mas o seu corpo espiritual e moral também precisa dessa disciplina. Quando você for jejuar, leia esse capítulo de Isaías, porque ele nos dá uma chave incrível que resume tudo. Em vez de cuidar dos seus próprios interesses, cuide dos interesses do outro. Quando você for jejuar, não é sobre você, é sobre o outro. Não é sobre você, é sobre o outro. Boa tarde, Júnior Calçados. Durante o texto, Deus diz que precisamos soltar aqueles que foram presos injustamente com nossas palavras, pelos nossos pensamentos e pelo nosso julgamento. Muitas vezes, nós vamos jejuar e aí nós ficamos naquela atitude penosa, naquela tristeza. Por quê? Porque eu estou jejuando, então eu preciso mostrar que eu estou fazendo um sacrifício. Não é sobre mim, não é sobre eu, não é sobre você. E aí também é importante que nós observemos que tem uma necessidade da gente abandonar algumas coisas, liberar algumas coisas. Então, muitas vezes nós prendemos as pessoas no nosso pensamento, nos nossos julgamentos. E você tem que observar o que isso vai trazer para você. Será que isso de fato vai trazer alguma coisa interessante para você? Quem é que sofre? É você que está com a brasa quente na mão ou a pessoa para quem você está desejando que se queime? Quantas vezes nós usamos a justiça do nosso coração para colocar sobre os outros? Será que temos prendido nossos amigos, nossos familiares injustamente? Precisamos tirar o peso de cima das pessoas que estamos fazendo sofrer. Quem será que estamos fazendo sofrer por causa de nossas atitudes, palavras, pensamentos ou comportamento? Isso inclui eu mesma. Será que as minhas ações, os meus comportamentos, as minhas palavras, elas estão me fazendo bem ou elas podem também estar me maltratando? Nesse capítulo, ele continua dizendo que temos que repartir a comida. E nesse caso, a comida também é física, de repartir os bens materiais com o outro, mas também quer dizer sobre dividir o que você alcançou.
o que você alcançou emocionalmente e espiritualmente com as pessoas. Você precisa receber os desabrigados, os famintos espiritualmente em sua casa. Aquelas pessoas próximas a você que passam por dificuldades e precisam de ajuda. É isso aí. Esse texto diz que temos que usar nossa maior arma, as palavras, com o próximo, anunciar as boas novas. Talvez estamos querendo anunciar as boas novas nas redes sociais, nos púlpitos e nos microfones, mas não queremos chamar os nossos familiares para um acolhimento e para uma conversa. Quando você jejuar, tire o olhar da sua dor, tire o olhar da escassez e do que está faltando em você. E ponha o seu olhar naquilo que realmente importa, naquilo que está faltando para o outro. Muitas vezes caímos na tentação de salvar a nós mesmos com as nossas próprias armas. Deus sabe da necessidade do nosso coração. E enquanto você estiver suprindo a necessidade do coração do outro, Ele fará a luz da salvação brilhar sobre você. Presta bem atenção. Quem sabe você esteja precisando de um resgate, de uma salvação, mas Deus está te dizendo. Olha qual é o recado que o Senhor está trazendo para você nessa tarde. Não fique olhando para a sua dor. Continue trabalhando, continue fazendo as boas obras, levando uma palavra de bênção para seus amigos e não se esqueça de fazer o bem. Porque se você cuidar de seu próximo, todas as pessoas ao seu redor ficarão curadas e você também. Deus vai trazer a salvação para a sua vida. Olha que interessante. Ele vai te livrar dos inimigos, vai curar as suas dores e Ele vai guiar e proteger você de todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós dependemos dEle e escolhemos ficar em sua presença, estamos no melhor lugar de proteção do mundo. Se você chegou até aqui, se você está comigo, nesse 7º dia e já percorreu essa jornada desde o primeiro dia que nós iniciamos, se você chegou até aqui, quero que você se lembre disso. Não tire os olhos das boas obras, não se canse de fazer o bem, continue socorrendo porque quando você socorrer, Ele vai te enviar socorro. Continue iluminando o caminho das pessoas que precisam, porque Ele vai te mandar a luz. Continue orando para que as pessoas sejam saradas, porque enquanto você ora, Ele irá enviar a sua cura. Olha que coisa linda. Continue orando pelo outro, porque aquilo que você planta, você colhe. O que você fizer pelo próximo, Deus fará por você. Preste bem atenção, o que você fizer pelo outro, Deus fará por você. Sabe por quê? Porque é uma plantação, é uma colheita. E aí, eu quero trazer aqui para você agora alguns insights preciosos que eu tive sobre esse momento. Então, é uma reflexão profunda sobre o jejum que agrada a Deus. E aí, hoje é um dia de revisão, hoje é um dia de contraste, hoje é um dia em que eu vou trazer para você algumas ideias interessantes e que você também precisa ter em mente todo esse contexto. Então, muitas vezes quando nós jejuamos, está aqui dito, nós nos concentramos tanto nas nossas necessidades, eu estou tão preocupada com as minhas necessidades, com os meus pedidos a Deus, que a gente esquece o verdadeiro propósito do jejum, que é, na verdade, aquilo que está em Isaías 58. O jejum não é um momento para nos concentrarmos em nossas próprias necessidades, mas para nos voltar para o outro. O jejum que agrada a Deus não é sobre sacrifícios pessoais em busca de benefícios próprios, mas sobre a mudança de atitude diante de Deus. A mudança de atitude diante do Deus vivo. E o jejum como uma atitude correta. Qual é a forma de você jejuar com uma atitude correta? Não é apenas um sacrifício físico. Não diz respeito apenas a você deixar de comer uma comida que você gosta ou deixar de comer, tirar uma refeição. Não é só sobre isso. Ao jejuarmos, nós disciplinamos o nosso corpo, mas também precisa disciplinar a sua mente, os seus pensamentos. O espírito e as minhas atitudes precisam ser disciplinadas por isso. Exatamente. Oi, Maria Ivone, seja bem-vinda. Nosso espírito e nossas atitudes. Não é sobre deixar de comer.
como eu estava falando. Não é simplesmente deixar de comer. Boa tarde, Josi. Não é sobre isso. Ou também não é sobre fazer um grande sacrifício, ter aquela expressão de angústia. Ai, eu estou jejuando, é aquela dor, como se fosse sobre você. Mas não é sobre isso. O jejum verdadeiro envolve também disciplina espiritual e moral. Olha que interessante, disciplina espiritual e moral. O capítulo 58 de Isaías, que eu vou deixar aqui para você ler também, é sobre isso. Isaías 58, do verso 6 ao verso 11. Nesse contexto, ele vai dizer que você precisa cuidar do que é importante. Você precisa, inclusive, cuidar dos interesses dos outros e não apenas dos seus próprios interesses. Jejuar é sobre se desprender do egoísmo e buscar o bem-estar do outro. E lembre-se que, como disse aqui na escrita do devocional, é incrível essa leitura que diz assim: tudo que você fizer, o Senhor vai fazer por você. Enquanto você está orando pela necessidade do outro, Deus está orando, Deus está providenciando a sua necessidade, a resolução da sua necessidade. Olha só que interessante. Então, Isaías 58 fala soltar as ligaduras da impiedade, viu, Josi? E desfazer as ataduras do jugo. Muitas vezes somos nós mesmos que nos prendemos com nossas palavras ou prendemos o outro com nossas palavras, com nossos julgamentos, com o nosso pensamento e com as nossas atitudes. O jejum, então, seria essa forma de você refletir. Presta atenção com esse alinhamento espiritual que o jejum traz para você. Será que estamos aprisionando alguém com nossa forma de falar ou de pensar? Olha que interessante. Deus nos convida a ser instrumento dessa libertação. Quando jejuamos, devemos buscar liberar aqueles que ao nosso redor da opressão que muitas vezes, sem perceber, eu trago. Sem perceber, eu causo nas pessoas. E o jejum também é sobre a generosidade de compartilhar. É sobre doação também. Isaías também nos ensina um verdadeiro jejum envolve a partilha do pão. A partilha da sua comida com o faminto. Acolher aquele necessitado. Não é apenas sobre alimento físico, mas é também sobre a palavra, sobre o que você tem, sobre o seu tempo, sobre sua disponibilidade de estar com alguém. Porque essa é a verdadeira generosidade, ela está muito mais além daquilo que é físico, daquilo que é material, de um pacote de alguma coisa. Mas ele refere à nossa disposição em ouvir, em ajudar, em estar presente. Em todas as áreas da nossa vida, no emocional, no espiritual e também no material. Então é sobre isso. Então, ainda tem a questão importante que eu quero trazer para vocês, a gente já vai terminando aqui, o poder das palavras e das boas obras. Você deve compreender que as palavras, elas têm poder. Então, o versículo de Isaías também, ele vai nos lembrar sobre como eu posso usar as palavras, a minha boca, como uma ferramenta de cura, de libertação, de apoio. É fácil anunciar as boas novas num púlpito, nas redes sociais, mas as conversas cotidianas, aquelas chamadas conversas difíceis, com aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes são aquelas conversas que nós temos que ter. Como é que eu tenho usado a minha voz, a minha palavra, para abençoar aqueles que estão precisando e que estão pertinho de mim, bem pertinho de você. Como você está utilizando a sua voz, as suas palavras, o poder que as suas palavras têm para apoiar, para libertar e para curar pessoas que estão ao seu redor. Então, jejuar também é abrir a sua boca para proclamar a cura e a salvação sobre a vida de outras pessoas que estão próximas de você. Isso traz uma transformação. Aquilo que eu busco para o outro, eu atraio para a minha própria vida.
E o jejum também, ele fala sobre o retorno. É um retorno para que eu tenha a bênção do Senhor na minha vida. Então, quando nos dedicamos a um jejum, quando nos dedicamos em oração, nos colocamos na presença do Senhor com a atitude correta, com o coração voltado para o Senhor, para o outro, Deus está trazendo a promessa para abençoar a sua vida. E ele diz em Isaías 58, então a tua luz romperá como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Olha que extraordinário. Então a tua luz romperá com a tua alva e a tua cura apressadamente, e a tua cura rapidamente, e a tua cura de imediato brotará. Ou seja, cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Ele nos fortalece, Ele nos guia e Ele nos protege. Essa é a mensagem de hoje, nesse devocional tão poderoso. Então, quando decidimos fazer o bem e continuar a trabalhar pelo outro, Deus envia luz e proteção sobre nós. E você? Como você está usando os dons e talentos que o Senhor tem trazido para a sua vida? Então, o verdadeiro jejum não é sobre simplesmente sacrificar algo por mim. É sobre, principalmente, sobre a ideia de que eu tenho que trazer a bênção para a minha vida, mas eu tenho que trazer a bênção para a vida do outro. Então, quando olhamos para o que o outro está sentindo, quando nós percebemos o outro, para o sofrimento desse próximo, e não apenas para mim, para o meu próprio sofrimento, para o meu umbigo, quando nos dedicamos a ajudar, a perdoar, a compartilhar, a ver o outro, olha só, e pensar a bênção e as palavras do Senhor, Deus nos resgata, Ele nos cura das nossas dores e Ele nos dá forças. Então, quero terminar aqui lembrando a você que você não precisa, você não pode se cansar de fazer o bem. Não desista de socorrer, de orar, de levar a luz para as outras pessoas que estão em trevas. Enquanto você se dedica ao próximo, você já sabe. O que acontece? Diga aí para mim no chat. Enquanto eu me dedico ao próximo, Deus se dedica a mim. Olha que coisa extraordinária. Enquanto eu me dedico ao próximo, eu tenho o Senhor Todo-Poderoso me dedicando a todas as minhas demandas, porque Ele tem promessa para a minha vida e Ele tem promessa para você. Ele está cuidando de você, Ele está enviando cura, salvação e proteção para você. Então, se você tem se sentido perdida, desamparada, cansada ou até mesmo às vezes precisando de um resgate, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar de que fazer o bem para o outro, pensar o bem, transbordar o bem, quando você fizer isso, Deus fará também por você e para você. Então, vamos trazer aqui esse jejum com atitude, porque é esse jejum que agrada a Deus. E aí eu tenho uma tarefa para você hoje. Tem uma tarefinha para você que me honra aqui no meu devocional. Oi, Raíssa, eu vou trazer para você aqui. Espera aí que eu tenho aqui, tá aqui no livro que eu anotei. Muito bem. Vamos lá. Hoje você vai fazer o seguinte: faça alguma boa obra por alguém e socorra uma pessoa que precisa de ajuda. Muitas vezes eu acho que fazer uma obra pelo outro é fazer aquela obra que é do cinema, do extraordinário, do superpoderoso, da Mulher Maravilha. Não, tem alguém perto de você que está precisando de você hoje. Da sua presença, da sua conversa, do seu abraço, do seu apoio. E você está pensando que ela está precisando de coisas que você jamais pode dar. Você tem para dar, porque o Senhor já deu para você. Você pode fazer uma ligação, telefonar para essa pessoa, mandar uma mensagem de WhatsApp. Agora faça uma coisa genuína, faça uma coisa direto do seu coração e oferte alguma coisa se for necessário. E muito obrigada por você estar aqui comigo hoje e nos vemos amanhã. Um forte abraço e manda essa live para alguém que você acredita que precisa também compreender sobre essa dinâmica do jejum que agrada a Deus. Boa tarde e até amanhã.